Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, domingo, 30 de abril, a purificação do santuário. Esse assunto, irmãos, é um assunto que deve ser bem entendido para todo filho e filha de Deus. Há um texto no livro Grande Conflito, na página 488, que diz assim: a, o assunto do juízo investigativo e do santuário celestial deve ser bem compreendido pelo povo de Deus. E não só deve ser visto isso com seriedade para um grupo adventista que aguarda a volta de Cristo, mas para todo filho e filha de Deus, que na verdade aguarda a sua volta e tem consciência do que de fato vai acontecer. Aqui, irmãos, mais uma vez, o autor da lição nos traz a seguinte mensagem: é chegada a hora que ele vai julgar. Apocalipse 14, verso 7. O livro de Daniel, irmãos, nos faz entender um pouco sobre esse assunto. Lembre-se de que existia na época antiga um santuário terrestre. E esse santuário ele era ritualizado através de uma oferta diária, onde o pecador, ao ter o seu animal ali diante dele, confessava o seu pecado ele era simbolicamente transferido para o animal, o próprio pecador cortava aquele animal, então imolando ele, o matando, pegando o seu sangue, o sacerdote levaria até o lugar do santuário e lá dentro do véu ele pegaria aquele sangue que simbolizava o pecado que aquele pecador causou e o simbolismo ali que era ritualizado, ele era espalhado nas cortinas do santuário terrestre. E ali, todos os dias isso era feito. Porém, existia um dia chamado Yom Kippur, ou seja, Yom, dia Kippur, expiação. Dia da expiação ou dia do perdão. Essa festa, irmãos, é celebrada até hoje, me faz memória, parece que é no mês de outubro. Então, assim, era uma festa onde havia contrição de coração, onde havia arrependimento e um momento de bastante aflição de alma, para com que Deus o aceitasse. E isso nos faz caracterizar a seguinte questão: como todo filho e filha de Deus que somos, devemos estar vivendo em contrição, ou seja, sentir tristeza pelos nossos pecados, confessarmos a Deus para o acerto de contas que será o dia da expiação. Porém, esse juízo, irmãos, é bom bem claro deixar aqui que quando ele acontecia naquela época, o santuário era purificado. Os sangues que eram espalhados diariamente no santuário terrestre, agora através desse rito, através desse momento que era chamado dia da expiação, ele era purificado. E esse santuário terrestre, ele era tipificado pelo santuário celestial. É claro que não existia sangue no santuário celestial. Ninguém deixa lá marcado, mas tem um registro de todos os nossos atos. E esses registros de pecado estão lá gravados diante de Deus. Se houver dentro de nós arrependimento, confissão e abandono, esses registros serão apagados para sempre. Cristo assumiu a nossa culpa e através dele como nosso cordeiro tomou o nosso lugar e ao substituir a nossa causa, agora ele pode pleitear fervorosamente de maneira muito mais com propriedade por aquilo que ele fez. Logo, temos um substituto. E esse acerto de contas aqui, que é feito, é chamado também do dia da expiação no santuário celestial. Como eu falei para vocês, no santuário terrestre, o sangue dos seres humanos, o sangue dos animais, que eram o simbolismo do pecado que o pecador tinha matado e era colocado no santuário, ali ficava gravado. Em nossa vida hoje, nossos pecados ficam gravados também no santuário celestial, não como que espalhado por sangue, mas nos livros de registro. E ali está historiado toda a nossa vida. A questão que nos leva em consideração é: se nós pedimos perdão para Deus e com contrição de coração suplicarmos a Ele graça e misericórdia, nossos pecados de lá serão de fato apagados para sempre. Porém, se eu não aceito o sacrifício de Cristo, se eu não aceito o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para me dar salvação, os pecados permanecerão lá unicamente para minha própria condenação. E aqui nós entendemos que essa profecia Daniel teve dificuldade de entender. No capítulo 7, irmãos, Deus aqui é descrito como aquele que vem pleitear, ou seja, aquele que vem assumir a queda dos outros reinos. No capítulo 8, nós encontramos Cristo sendo o sacerdote. E agora no capítulo 9, ele é aquele que morreu em nosso lugar. Ele é o nosso sacrifício, é a nossa oferta. Quando é falado para Daniel sobre as 2.300 de manhãs, Daniel não entendeu com propriedade aquilo. Daniel estava estudando, irmãos, e naquela preocupação sobre o período do final,
o período final dos 70 anos de cativeiro que ele tinha tomado conhecimento pelos registros do livro de Jeremias. Agora, ele então se depara com uma profecia muito maior, 2.300 anos que estava diante dele, coisa que ele não chegou a vivenciar esse período, mas Deus o mostrou, revelou através de Gabriel o erguimento dos reinos, a destruição dos reinos e o reino que viria. Esse, simbolizado pela pedra, era o reino que nunca teria fim. Daniel ficou doente, ficou aflito, ficou inquieto por não ter entendido aquela visão, mas Deus concedeu a ele a graça de tomar conhecimento. Não em sua plenitude, mas ele chegou a dizer: Daniel, guarda, porque isso não é para o teu tempo, isso é para o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, o saber se multiplicará. E esse saber aqui, que é descrito no capítulo 12, ele tem a ver com a expressão da profecia de Daniel. Muitos atrelam isso aí especificamente ao avanço tecnológico, mas ali especificamente está sendo tratado a profecia que seria desvendada e seria de fato, através do Espírito Santo, ele iria iluminar aqueles que pesquisassem a um conhecimento mais amplo da profecia que ali foi proferida. Então, nós entendemos o seguinte: Daniel, em sua aflição, tomou conhecimento de que Cristo voltaria e restituiria todas as coisas. E nessa restituição, ele saberia então que pela aflição que o povo tinha passado, Cristo voltaria para absolver todos aqueles que nele buscaram arrependimento, confissão e pedido de perdão para com as suas vidas. Sabe o que eu entendo aqui? Essa purificação, irmãos, ela precisa ser feita na nossa vida hoje. Sabe, a promessa de Cristo é assim: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, o perdão é imediato, e nos purificar, e a purificação é futura de toda injustiça. Lembre-se, essa purificação do santuário, irmão, só acontecerá quando Cristo voltar, ou então se eu morrer antes de sua volta e minha vida estiver de fato selada com Cristo, para não manter nenhum pecado nos registros do céu. E esses pecados, ao serem de fato apagados pelo que Cristo fez, eu serei por ele encontrado sem falta, e ele me absolverá, não pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo que em mim foi imputada. E agora eu terei em Cristo a dádiva, você terá em Cristo a dádiva de ser purificado. Lembre-se da promessa de Cristo, né? Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós nos santificamos pelo que diz assim o Senhor, pelo que assim diz o Senhor, nossa vida será bem diferenciada. E essa purificação será uma realidade em minha vida e na sua vida também. Que Deus, portanto, nos ajude, irmãos, e que essa busca seja verdadeiramente, todos os dias, com contrição de coração, que possamos ir até Cristo e a purificação ser anelada, desejada, buscada em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos, Senhor. Sabemos que a purificação, Pai, em nossa vida, ela ocorrerá tão somente quando nós depositarmos em Ti nossa confiança e através de uma contrição, através de uma submissão, através de uma substituição da Tua justiça pela nossa injustiça, ao confessar nossos pecados, nós conseguiremos em Cristo sermos livres da condenação do pecado. Seremos de fato reconhecidos como filhos e filhas do Senhor. Que o Senhor nos conceda a Tua bênção, Pai, neste dia, perdoa nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a buscarmos a purificação no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo para você, um ótimo estudo, e que a gente possa, em Cristo Jesus, estarmos todos os dias alimentando a nossa mente e nosso coração com unicamente aquilo que é a verdade e a vida. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.